Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical online e hoje é dia 3 de maio de 2020, primeiro domingo do mês de maio, e nós estamos abrindo então o mês das famílias, né? Nós aguardamos sempre, como é costume nosso, o ano inteiro para comemorarmos no mês de maio o nosso mês das famílias. E nesse momento, antes de nós começarmos o nosso estudo dessa manhã, da nossa Escola Bíblica Dominical, eu quero assistir com você uma homenagem às nossas famílias. Que Deus esteja abençoando as nossas famílias, que Deus esteja guardando sua família em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. E durante esse mês, nós veremos muitas coisas sobre família em nossas mensagens, em nossas devocionais, enfim, nós estaremos colocando nossas casas diante do Senhor. Nesse momento, assista agora essa homenagem então às nossas famílias, a cada família a qual o Senhor tem nos dado e o Senhor tem abençoado, pois a família é a menina dos olhos de Deus. E após essa homenagem às famílias, eu quero convidar o pastor Yuri, que nos conduzirá na Escola Bíblica Dominical dessa manhã. Minha família é assim, outras famílias, assado. Mas família hoje é bom como era no passado. Eu amo minha família, da cabeça até o pé. Toda família é perfeita do jeitinho que ela é. Tem família que é grande. Tem família que é pequena. Tem família só de 2 e mesmo assim vale a pena. Vamos amar a família e guardar bem lá no fundo o mais belo dos tesouros que Deus nos deu neste mundo. Olá, meus irmãos, minha irmã. Aqui é o Yuri falando, né? Eu queria conversar com os irmãos hoje. Um assunto, né, na revista Palavra e Vida, que vem trazendo agora nesse semestre a vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo, né? Alguns aspectos sobre a vida desse grande homem de Deus que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, né? É um texto baseado aqui no pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele vai trazer alguns ensinamentos sobre a vida desse grande homem de Deus, desse missionário que fundou muitas igrejas, né? A gente sabe disso, e que vamos ver realmente o que ocorreu na vida dele, quem era Paulo, como ele fez, o que ele fez, né? Algumas coisas interessantes a respeito da vida do apóstolo Paulo. Nós ainda estamos, né, nesse período de quarentena, no qual nós não podemos ainda estar congregando juntos, mas a gente procura formas, né, de trazer os irmãos, de nutrir os irmãos com palavra, né, com a palavra de Deus, com orações. É isso que a internet nesse tempo tem nos ajudado para transformar o nosso lar, né, na igreja. Nós somos a igreja, irmãos, e onde nós estivermos inseridos com a palavra de Deus, nós estamos ali como igreja do Senhor Jesus naquele lugar. Nesse momento agora, gostaria, né, que os irmãos abrissem o texto bíblico dos irmãos no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos estudar a conversão que mudou a história. Eu vou dar um tempo agora para o irmão, né, eu ler todo o texto aqui nesse vídeo. O vídeo vai se prolongar. Eu acho que não vai ser muito produtivo, né, vai ser contraprodutivo. Então eu gostaria que o irmão agora desse uma pausa, né, no vídeo e lesse o texto de Atos capítulo 9, onde a gente começa ali a história de Paulo, né, onde a gente começa a conhecer esse grande homem de Deus. Então nesse momento nós vamos iniciar nossos estudos e eu peço, minha oração é que o Senhor ilumine os nossos corações e as nossas mentes, né, para aquilo que Ele quer que nós aprendamos de melhor, né, de sua palavra, do seu ensinamento, e que esse texto possa causar realmente uma mudança em nossa vida, uma mudança em nosso coração, nossa mudança na forma de viver, possamos ser pessoas diferentes, né?
Texto de Atos, capítulo 9, espero que o irmão já tenha lido esse capítulo, né? Tem como título A Conversão que Mudou a História. Então a gente vai ver aqui uma história do apóstolo Paulo, né? E como foi que a conversão desse apóstolo mudou a história do cristianismo da época. Atos capítulo 9, a partir do verso 1 e verso 6, narra momentos que foram marcantes na história do cristianismo. O cristianismo e o mundo, depois de Atos, foram mudados, né? Uma seita obscura, né, conhecida como O Caminho. E por que eram conhecidos como O Caminho? O Caminho era um nome primitivo que as pessoas deram àquelas pessoas do cristianismo antigo, né? Porque em João, capítulo 14, verso 6, né, Jesus se declara como o caminho. E aquelas pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus eram conhecidos como os do caminho. E isso isso cresceu, né, dentro do cristianismo. Então ficou-se na época conhecido como uma seita, o caminho. O até então desconhecido fariseu se tornará, dentro desses capítulos, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. Ele passou a se tornar um ícone, uma pessoa diferenciada, né, conhecida dentro do caminho. E esses fatos, né, podem ter aí acontecido por volta de 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres, né, do caminho vinham anunciando, pregando Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra aí o seu estado emocional, como ele ficou, né, com questão a essa seita. O verso 1 vai dizer que ele, respirando ainda ameaças. Então Paulo emocionalmente estava com raiva, né, dessas pessoas que estavam pregando esse Cristo crucificado. Era um homem contra Cristo. E termina ele pregando, a gente vê isso no verso 9. O caminho, ele não morrerá, né? Quando nós realmente entramos no caminho, quando nós realmente nos entregamos aí esse caminho, a gente sabe que ele não morre, né? Quantas perseguições ocorreram durante a história para exterminar o caminho, né? Ou o cristianismo, a gente sabe que estamos hoje, até hoje, ainda aqui sobrevivendo à história. Isso por causa da graça do nosso Senhor Jesus, né? Não vai deixar com que esse caminho morra, com que esse caminho pereça, com que o cristianismo se perca. A perseguição não abaterá Paulo. Paulo foi perseguido, foi açoitado, foi preso, mas tudo isso não o abateu como agente, né, futuro do caminho. Um perseguidor que teve um encontro com Jesus e levará o seu nome ao mundo. Nós também, né, quando encontramos com Jesus, nós temos aí a exemplo de Paulo, que levava, né, o nome de Jesus ao mundo, aquelas pessoas que não o conhecem, aquelas pessoas que o ignoram, né, que vivem a sua vã maneira de viver, né? Se existe uma vã maneira de viver, existe uma maneira também correta de se viver. E é isso que nós, quando encontramos com Jesus, precisamos entender e também praticar, fazer, tirar as pessoas da vã maneira de viver e levá-las para uma maneira correta de viver. Isso é de tal maneira que nós estudaremos, né, nessas lições, em quatro pontos agora da lição, alguns aspectos da vida de Paulo e como foi que isso aconteceu na vida dele. Com mentes e corações abertos, caminhemos pela vida e os ensinos de Saulo, né, futuramente Saulo de Tarso. O cristão foi um cristão por excelência. Você, eu tenho certeza que através desse estudo também vai ser um cristão por excelência, fazendo aquilo que realmente o caminho determina, que Deus determina na nossa vida. Bom, ponto 1 do nosso estudo, nós vamos falar um pouco sobre a infância de Saulo, o tempo em que ele era menino, né? A Bíblia silencia sobre alguns fatos, pouco se sabe sobre essa fase, né, de Paulo. Ele se silencia, então o que não traz tantas informações. Há apenas algumas lendas sobre esse período. A sua vida como menino, adolescente judeu, ela poderia ter sucedido assim, de acordo com os costumes da época. Com 5 anos de idade eram alfabetizados
e começavam a ler as escrituras sagradas. Com 6 anos foi enviado a uma escola rabínica, provavelmente. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 teve uma cerimônia para se tornar filho, né, filho da lei. Assim começa a carreira de Saulo como um judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos, ele deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado, né, como um rabino. O texto bíblico diz que ele era judeu, nascido de Tarso Cecília, mas criado, né, na cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei, né, dos seus pais, sendo zelosos para com Deus, assim como ele também era até o dia de hoje, de acordo com o texto bíblico, Atos 22, verso 3. Atos 22, 33, 40 vai dizer que lá estudou com Gamaliel, né, o mesmo que alguns dizem ter sido um cristão oculto. Alguns diziam que Gamaliel também era um cristão oculto, mas ainda é um fato histórico, né? Paulo tinha uma irmã morando na cidade, Atos 23, 16 vai mostrar isso, e a hospedagem não teria sido, a hospedagem para ele não teria sido um problema, aparentemente ele tinha uma boa situação, né? O ponto 2 do nosso estudo vem falar um pouco mais de quem era Saulo, quem era o Paulo, né? O Paulo de Tarso. Na primeira década haviam dois meninos em cidades diferentes, um da cidade de Nazaré, outro da cidade de Tarso, sem que soubessem um do outro, sem que um tivesse ideia de quem era o outro, não tiveram encontro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre, né? Esse foi Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O segundo tornou-se o primeiro conhecido fora dos limites da religião judaica. A gente vê que Saulo tenta alcançar o máximo de pessoas, cumprindo ali o ID de Jesus. Todo mundo conhecido, ele tentou alcançar todo o mundo que ele conhecia, o mundo que era conhecido de sua época, né? E também fora do judaísmo. Pôs sua vida em função disso, em função dessas questões de levar o nome de Jesus. Tanto que em Gálatas 2:20 ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então, graças ao segundo, graças a Saulo, sabemos muito sobre o primeiro. Quem era o primeiro? Sobre Jesus. Graças a Saulo sabemos muito sobre Jesus. E também sobre as funções da igreja, sobre como ser um bom crente, sobre como ser um cristão nesse mundo de hoje. Mas o que mais sabemos sobre ele? Quem foi ele? E ele responde algumas coisas, né, a respeito da pessoa dele mesmo, de Saulo. Então, pelo nascimento, Atos 21:39 vai dizer: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Então a gente vê aí que ele era natural da cidade de Tarso. Não era um lugar qualquer, a cidade de Tarso. Ele orgulhava-se, né, de sua descendência religiosa e também da sua cidade natal. Pela cidadania, a gente vê no texto de Atos 22, 27 e 28, Atos 22, 27 e 28, ele vindo o comandante perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou. Tornou o comandante: e por grande soma de dinheiro adquiri esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Então a gente vê que Paulo também tinha cidadã romana a partir de nascimento e não por uma questão de comprar, né? Antigamente as pessoas podiam comprar a cidadania romana, que dava ali alguns direitos, né, dentro da sociedade. Ele era criado no mundo romano com todos os direitos, né, romanos. Pela cultura, segundo os outros, né, Atos 26, 28 diz: fazendo ele deste modo sua defesa, disse: Festo em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. A gente vê que seus juízes atestaram a vasta cultura, né? Entendendo que Paulo era um grande estudioso, Paulo tinha uma inteligência, Paulo tinha uma superioridade de conhecimento, né, dentro da cultura dele. Pela religião, a gente vê Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu dos hebreus, quanto à lei fui fariseu. Olha, ele foi fariseu. Quanto ao zelo, ele era tão zeloso que ele perseguiu a igreja. Quanto à justiça que há em ti, na lei, fui irrepreensível. Então ele também se considerava irrepreensível nos conhecimentos da lei. Então ele era membro da seita mais ortodoxa do judaísmo. Ele foi irrepreensível. Era ali a seita dos fariseus. Espiritualmente, quem foi ele? Espiritualmente, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e verso 10. Pois eu sou o menor, ele se considerava o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Porque talvez ele entendia como havia alguns critérios, né, para ser apóstolo. Como ele foi chamado por último, fora de um contexto, talvez ele ali entendesse que ele era um menor, ou um apóstolo chamado diferente, né? Ele, apesar de ter sido chamado por Jesus, ele teve que aprender algumas coisas sobre Jesus junto dos apóstolos. Então ele se considera também ali como o menor dos apóstolos. Porque ele perseguia a igreja, isso também pesava sobre ele, também considerado assim como pouco, né, diante dos outros. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã, né? Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então esse texto de 1 Coríntios. E quando nós nos encontramos com Jesus, né, nós nos tornamos um com ele. Então olha só o que Paulo traz, o que a gente aprende aqui com Paulo. Que quando nós trabalhávamos normalmente no mundo. Quando eles se vêm para Jesus, quando ele se torna apóstolo, o texto vem trazer que ele trabalha muito mais. E muitos de nós, às vezes, a gente não está querendo trabalhar muito, né? A gente acha até que a igreja é cansativa, né? Nesses 2 dias que a gente tem que ir lá, às vezes um culto na quarta de oração, às vezes um EBD no domingo e no domingo de manhã e culto à noite, a gente acha que isso é demais para nós, mas a gente vê que se fosse um trabalho secular, nós faríamos muito mais. É isso que Paulo aqui dá a entender aqui. Ele agora é muito mais. Agora ele trabalha muito mais do que todos. Por quê? Por causa da forma de chamar ele de se encontrar numa posição que ele entende ser pequeno. Ele entende em outros textos, Paulo vai se falar que ele é um escravo, né? Um servo do Senhor. Extraordinariamente culto e grande capacidade de trabalho espiritual, zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo o seu cabedal de serviço de Jesus. Né? No dizer de John Stott vai dizer que Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Holden, né, denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. Olha só, a paixão que Paulo teve por Jesus era considerada como intoxicado. Já viu uma pessoa quando está intoxicada, a pessoa que é viciada em alguma coisa? Assim nós devemos ser quando nós temos esse encontro com Jesus. Fazer tudo por Ele, fazer tudo em prol, eu quero mais. Isso assim vai estimular. Irmãos, é fora do nosso conhecimento. A gente pensa assim, que estamos ficando realmente loucos. A paixão por Jesus, ela nos desafia. A paixão por Jesus, ela tem que me desafiar, tem que desafiar a minha fé. Se a paixão por Jesus que eu sinto hoje não está desafiando a minha fé, tem alguma coisa de errado comigo. Tem alguma coisa de errado com esse cristianismo que eu estou vivendo, que eu estou praticando. Vamos pensar um pouco agora sobre o ponto 3, né? Sobre a transformação, né? A transformação que ocorreu na vida deste homem, desse apóstolo. A transformação de perseguidor em perseguido, né? De perseguidor em apóstolo, a transformação de Saulo para Paulo, né? Então, uma palavra que merece nossa atenção na sua vida, na vida de Saulo, está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, que ele diz assim: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então há dois limites, né, nessa palavra. A perseguidor da igreja de Deus, né, olha só como uma transformação
perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança do seu caminho, a mudança que ocorreu naquele caminho para Damasco, né, quando ele teve aquela visão do próprio Jesus, a visão celestial. Então, há 3 narrativas, né, da conversão de Saulo em Atos. Foi tão importante, né, que ele descreve 3 vezes, Lucas, né, descreve essa parte 3 vezes, de tamanha importância que foi. Em Atos 9, né, do verso 1 ao verso 19, narrada por Lucas narrando. Em Atos 22, do verso 1 ao 16, né, contada pelo próprio Saulo, por próprio Paulo, num discurso ao povo de Jerusalém, né, após a sua prisão. E em Atos 26, verso 10 ao 18, em Cesareia, contada por ele, né, diante do rei Agripa e de Festo, quando Festo diz que as muitas letras haviam deixado Saulo louco. Essa experiência marcou, né, a vida de Saulo para sempre, de Paulo, né? Agora Paulo, né, para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. E a conversão deve mudar a pessoa. Eu ou você, a gente pode perceber as coisas que nós fazíamos antes, que agora a conversão faz com que nós não façamos mais. Então a conversão, ela tem que mudar o meu jeito de ser. Quando eu me converto, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Há uma questão das coisas serem todas novas. Aquele que eu era, eu já não sou mais. Aquelas coisas que eu fazia, eu já não faço mais. A Bíblia me oferece uma transformação completa do meu ser, do meu emocional, do meu espiritual. Muitos tentaram desacreditar, né, essa experiência, dando-a como um produto do cansaço físico ou emocional. O sol, o cansaço do trabalho, né? Outros ainda tentaram atribuir uma doença mental. A conversão de Saulo teria sido apenas uma alucinação? Será que Paulo teve só uma alucinação naquele dia quente em que ele teve aquele encontro com Jesus? É claro que não, a gente vê no texto bíblico que não foi uma experiência que foi somente dele, né? O evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz muito forte, maior do que o sol do dia, né? O sol do deserto ao meio-dia. Os homens que estavam com ele também ouviram a voz, mesmo que não estivessem entendendo, mesmo que não estivessem vendo, os homens também que estavam com ele, que estavam acompanhando Saulo, também ouviram a voz. O poderoso e arrogante perseguidor, Saulo, cai por terra. É o que o texto vem falando para nós. Aquele poderoso, aquele cara que estava perseguindo a igreja, que estava levando as pessoas em cárcere, que estava perseguindo de fato, né? Caiu sobre terra, rosto no chão, boca no pó. E uma voz alcança os ouvidos dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, verso 5, por que me persegues? E a repetição do nome era uma forma carinhosa, né, com que Jesus estava tratando ele ali. Ele odiava sem conhecer. Saulo odiava sem conhecer. Quantas pessoas odeiam o evangelho sem realmente o conhecer? Saulo odiava o dono daquela voz sem o conhecer. Quem era o dono daquela voz? O dono daquela voz, ela o amava. E Saulo fica atônito com aquilo, desculpa. Paulo pergunta, quem és tu, Senhor? Então, vê que quando uma pessoa te chama, que você a conhece, você logo reconhece a sua voz. Então Saulo não reconhecia a voz, falou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Que impacto Paulo deve ter sofrido. Caído, boca no pó, ouvindo uma voz que ele não conhecia, uma voz amorosa. E quem era o dono daquela voz? A pessoa a quem ele estava perseguindo. A pessoa dona da igreja que ele estava perseguindo. Que choque deve ter sido para a vida dele. Ele não só perseguia seguidores de uma superstição, mas era alguém vivo que agora o alcançara e o derrubara, né, sobre o chão.
Jesus era real. Ele estava vivo. E Paulo perseguia. Caçador, Paulo era um caçador dos céus. Imagina você caçar o céu. E o céu o alcançou. Imagina, seria o caçador, virou a presa, né? Virou o caçado, virou a presa que foi. Então ele perseguia o céu, mas ele não alcançou o céu, mas o céu o alcançou. Foi uma reviravolta, né? Nessa história. A graça de Jesus alcançou a vida de Paulo, transformando. Por isso, mais tarde ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus, porque ele experimentou em Jesus um encontro real. O encontro real, ele provou da graça real. Você se lembra de quando você se encontrou com Jesus, quando você experimentou a graça real do nosso Deus? Foi inesquecível, tenho certeza. E hoje, às vezes, um de nós, assim, algumas pessoas, ou nós mesmo, a gente se encontra às vezes frio, né? Esse período, principalmente que nós estamos fora do âmbito, né? Dos irmãos, estar conversando em louvores, ouvindo palavras, né? de amor e de leitura bíblica, as pessoas te confortando. De repente é um período que a gente se torna frio, mas quando a gente volta lá atrás, e a gente lembra de quem nós éramos, né, antes do encontro com Deus, e quem nós somos agora após o encontro com Deus, será que você pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim como Saulo, né, falou dele mesmo? Será que eu posso dizer que é Cristo, as minhas atitudes são atitudes de Cristo, que Cristo também faria? E eu queria agora terminar com o ponto 4, né, a disposição que Paulo teve para o serviço. Você está tendo disposição para o serviço cristão, para a sua prática cristã? Né? A conversão de Paulo ela não foi somente superficial, um prato raso, né? Ela foi profunda, foi radical, como deve ser realmente uma conversão. Ela não o aculturou nem aderiu, ele não se aculturou nem aderiu. Não foi simplesmente um entretenimento para ele. Ele foi transformado pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, né? E como resultado, ele quis servi-lo. Atos 22:10 diz, então perguntei, Senhor, que te farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde eu te direi tudo o que te é ordenado fazer. Então, Deus também tinha para ele o que fazer, não era só se transformar, não era só ser alcançado. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa, né, em prol do reino de Deus, em prol da nossa fé, em prol de Jesus, em prol do seu Salvador, em prol daquele que é o seu dono, daquele do qual nós somos servos. Como Paulo mais tarde ele diria, em 2 Coríntios 5:14, ele vai dizer, pois o amor de Cristo me constrange a querer trabalhar e a querer fazer mais. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento em minha vida, principalmente na vida em que eu levava, que agora não levo mais. Quem conheceu o amor de Jesus, quer servi-lo também em muito amor. Muitos dos convertidos de hoje, irmãos, querem entretenimento, né? E que Deus ou a igreja cuide deles, né? A gente quer passar um tempo na igreja, virou moda, né, estar na igreja, virou moda ser cristão, virou moda ser evangélico. Existe uma espécie de status, né, de confiança naquelas pessoas, mas realmente nós precisamos ter essa transformação, né, profunda no que Deus quer. Né? As pessoas querem ser cuidadas na igreja. A igreja é um local muito gostoso em que as pessoas se abraçam, se amam e cuidam, e estão te ligando, estão preocupadas com você, diferente do mundo, né? Isso é natural e a igreja tem que ser assim mesmo. A igreja tem que ser dessa forma. Mas algumas pessoas só querem isso. E quando isso acabar? E quando não tiver mais entretenimento? E quando não tiver mais as pessoas abraçando? E quando não tiver mais as músicas que são legais? E quando não tiver mais aquele vídeo, o pastor brincando, o irmão brincando? E quando isso tudo acabar, quando estiver tudo longe, assim como nós estamos passando hoje?
né? Como estão essas pessoas que vivem do entretenimento ou que vivem da igreja, que a igreja cuida deles, né? Aqueles, os coitadinhos. Como estão essas pessoas agora nesse período em que nós estamos um pouco afastados, né? Mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Essas pessoas que procuram entretenimento, essas pessoas que procuram só ser cuidadas, elas não procuram o que fazer para o Senhor. Cuidar de outras pessoas também, participar, ajudar, se encaixar, né, dentro do corpo de alguma forma. Uma pessoa verdadeiramente salva, ela é grata e mostra um espírito de serviço. Quando eu verdadeiramente sou salvo, eu sou grato pela salvação que eu recebi e eu quero mostrar serviço também, porque eu quero alcançar outras pessoas. Eu quero fazer mais, isso me movimenta. Eu sei que não é pela obra, mas a graça que me alcançou faz com que eu faça obras e queira mais, fazer mais, né? Ser um mobilizador. Muitos querem ser servidos, né? Mas a vida cristã não é ser servidos, é servir. Jesus nos deu o exemplo. Marcos capítulo 10, 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido. Olha, Jesus mesmo não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Nós, como os cristãos, como a imagem de Cristo, como Cristo que vive em mim, nós precisamos dar a nossa vida, dar o nosso esforço, né, para resgatar muitos também. A continuidade na obra que Jesus veio fazer no mundo, né? A gente está aqui dando continuidade a tudo isso. Resgatar a muitos, fazer por muitos, né? E seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo dos homens de Deus do passado. E agora eu quero te chamar para pensar e agir. Nenhum coração é bastante duro para que não seja alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus, né? Quanto maior, quanto mais difícil for, acho que aquela pessoa vai ser uma grande bênção na vida da igreja, na vida do reino de Deus, né? E nós precisamos continuar orando por eles, assim como nós fizemos a lista de oração para aquelas pessoas que a gente queria alcançar. Nós precisamos continuar a orar por essas pessoas, mantendo elas nas nossas listas. O problema, número 2, o problema real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a nossa vida. Né? Nós sabemos do problema real que nós temos, nós o conhecemos, né? O nome dele é pecado. Mas nós também sabemos que quando nós encontramos com Jesus, todos esses problemas, né, vão se direcionar a Cristo pela graça. A conversão redireciona a nossa vida nesse sentido. Ponto 3. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não é a busca de uma vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Então sirva. Venha o propósito de Deus para a sua vida. Eu espero que essa palavra, né, de Deus, né, essa palavra do estudo de hoje sobre a conversão, né, nós falamos um pouco sobre a conversão de Saulo, como que ela se deu, ela realmente vem de encontro aos nossos corações e vendo a importância realmente de não só me converter, mas também de servir, né, da real mudança de vida que a palavra ocasionou em minha vida e essa transformação, né, através do poder de Jesus, do Espírito Santo, e que essa transformação possa ser real na sua vida, que essa transformação possa levar você a entender, né, a vida maravilhosa que é a vida de servir, né, e estimula você a encontrar um lugar, né, de trabalho dentro da sua igreja, dentro dos ministérios. Todas as pessoas têm uma função, porque nós somos um corpo. E se você não está tendo uma função dentro do corpo, alguém no corpo está sobrecarregado. Né? A gente pensa, quando nós damos aquela topada com o dedinho, que a gente pensa que às vezes o dedinho não serve para nada, só para dar aquela topada na quina do sofá. Aí quando você dá aquela topada na quina do sofá, você lembra como é que o seu dedinho te ajuda a equilibrar todo o seu corpo. Não é? Quando você pisa, você dá aquela... Então,
Se você não está inserido em um ministério, não seja o dedinho do corpo, né? Dedinho machucado, dedinho das topadas. Seja o dedinho que promove equilíbrio, que ajuda o corpo a se equilibrar, que ajuda o corpo a se erguer, a correr, a andar, a trabalhar. Eu espero que essa palavra realmente venha de encontro, esteja te abençoando, né? E até a próxima. Eu peço perdão aos irmãos, porque nós estamos num período, nós estamos em casa, né? E às vezes os sons dos vizinhos, das crianças na rua, das crianças brincando, apareceram no áudio, mas a gente quer, né, que mesmo assim os irmãos sejam abençoados através desse estudo, né? E da transformação que realmente aconteceu na vida de Saulo. Deus os abençoe. Amém, meus irmãos. Que estudo abençoado nessa escola bíblica dominical. Eu acredito que o estudo dessa revista que começa hoje vai edificar muito nossas vidas, né? Trata da vida do apóstolo Paulo, um homem extraordinário, escolhido por Deus e que reconheceu que não há um Deus maior do que o nosso Deus, o único Deus, o Senhor Jesus Cristo, a encarnação do Deus invisível. E nós estamos nos preparando agora para encerrar a nossa escola bíblica dominical nesse momento, e eu quero convidar você a um momento de reflexão e louvor. Eu não vou cantar, você não precisa se preocupar, né, com isso, não é a minha praia, mas eu quero, nesse momento, trazer um louvor aos irmãos que lembra muito a história do apóstolo Paulo, que nos diz que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E quando Paulo ele reconhece isso, ele se rende totalmente ao Senhor. Enquanto esse louvor ele é tocado, ele é ministrado, esteja em oração e daqui a pouquinho nós vamos orar e finalizar então o nosso encontro dessa manhã.
Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele, ainda que sincero, ele caminhava em uma vida errada, perseguindo os cristãos, matando muitas pessoas. Ele finalmente, então, teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Aquele homem que era cheio de si, aquele homem que pensava que era grande diante dos outros homens, a ponto de poder ceifar vidas cristãs. Ele conheceu o verdadeiro Deus, o maior Deus, um Deus tão grande que não há outro como o nosso Deus. Falemos com o Senhor nesse momento. Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigado pela sua santa palavra, que é ministrada nessa manhã na nossa escola bíblica dominical, através do seu filho, pastor Yuri. Abençoe a sua vida, ó Pai. Cuide dele, da sua casa, da sua família, o seu ministério. Agradecemos ao Senhor, pois somos abençoados nessa manhã através dessa ministração. Receba o nosso culto, ó Pai, o nosso culto doméstico, o nosso domingo, logo mais às 19 horas, ó Pai, o nosso culto noturno. Fica conosco nesse dia, cuida de nós, porque assim como o apóstolo Paulo, nós também reconhecemos que não há Deus maior, ó Pai, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.